O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Quando passou o sábado, Maria Madalena e Maria, a mãe de Tiago e Salomé, compraram perfumes para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo e diziam entre si: quem rolará para nós a pedra para a entrada do túmulo? Era uma pedra muito grande, mas quando olharam, viram que a pedra já tinha sido retirada. Entraram então no túmulo e viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco. Mas o jovem lhes disse: não vos assusteis. Vós procurais Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. E me dizei a seus discípulos e a Pedro que ele irá à vossa frente na Galileia. Lá vós o vereis, como ele mesmo tinha dito. Palavra da salvação. Podemos sentar, caríssimos irmãos e irmãs, nesta noite santa, cada um de nós somos convidados pela liturgia a contemplar o mistério pascal da paixão, morte e ressurreição do Senhor, no qual converge toda a história da salvação e da humanidade. Para essa contemplação, a liturgia nos oferece uma série de leituras referentes às etapas mais importantes desta história maravilhosa, para depois nos concentrar no mistério de Cristo. Cristo representado neste Sírio Pascal, que aqui foi entronizado esta noite, quando estávamos na penumbra. Cristo que passou pela sua paixão, morte, e hoje, com toda a igreja, revivemos a sua ressurreição. Esta vigília pascal, esta vigília onde toda a igreja se une para dar um único grito: a morte foi vencida. Cristo ressurge das trevas. Cristo desce à mansão dos mortos. E de lá, Ele nos traz a salvação, a libertação. Cristo que é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é o princípio e o fim, o Criador e Salvador do homem. Cristo veio para restaurar a nossa dignidade, caríssimos irmãos e irmãs, que havíamos perdido. Nós, lendo a primeira leitura, podemos perceber que ela nos propõe, nos apresenta a obra da criação. Obra da criação saída das mãos de Deus. Obra, pois, criada por aquele que é a própria bondade. Deus. Se vem logo, vem o pecado. E Deus se encarrega de restaurar a sua criação através do sacrifício de seu Filho. Nós vamos acompanhando cada leitura deste dia de hoje, desde a libertação do povo, desde aqui a primeira leitura da criação do homem, o chamado de Abraão, Isaac que está para ser ali sacrificado,
Porém, Deus, no momento exato, intervém e poupa Isaac. E nós vemos que o povo de Israel, mais tarde infiéis, são levados ao cativeiro, estão no Egito, e durante esse período no Egito, esse povo só clama, e Deus ouve os seus clamores, e envia Moisés para os libertar, e os traz de volta para a sua terra, para a sua pátria. Eles passam por este mar, do qual aqui nós acabamos de ouvir na leitura do livro do Êxodo. Povo de Israel, que é banhado pelas águas do Mar Vermelho. E ali podem assim tomar posse de uma nova terra, aonde nesta terra deverão cultuar o seu único Deus, o Deus de Israel, o Deus que ouviu os seus clamores e os libertou, e os trouxe com sua mão forte e poderosa, para poderem ali permanecer nesta terra, que é a terra dos seus antepassados. Meus irmãos e irmãs, e assim as leituras vão nos preparando para o grande mistério que celebramos neste dia de hoje, a Páscoa do Senhor Jesus. Jesus, que foi, vemos aqui, Isaac, aliás, a primeira leitura, onde vemos aí Isaac, a figura do próprio Cristo Jesus, que é libertado, foi libertado do sepulcro, da morte, assim como o próprio Cristo Jesus também foi, como nós vimos na leitura do Evangelho de hoje. E aqui nesse Evangelho de hoje, irmãos e irmãs, Marcos narra para nós, quando passou o sábado, na madrugada, Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, elas compraram perfumes e vão ao sepulcro para embalsamar e perfumar o corpo do Senhor, visto que era a Páscoa judaica e não poderia fazê-lo porque os mortos foram retirados às pressas e foram sepultados. E no domingo bem cedo, essas mulheres vão ao sepulcro, no primeiro dia da semana, para ali poderem embalsamar o corpo do Senhor. E no caminho elas se questionam, são apenas 3 mulheres, quem rolará essa pedra para nós? Ela é muito pesada, nós não temos forças para isso. Mas quando elas chegam ao sepulcro, os seus olhos se voltam para aquela pedra que já havia sido removida. E elas ali, irmãos e irmãs, entraram no túmulo. E ali viram um jovem que estava sentado sobre o túmulo e os pais do anúncio: não vos assusteis, aqueles que vocês procuram no sepulcro, aqueles que vocês buscam, não mais se encontra, porque ele ressuscitou, ele está vivo. Agora vocês, mulheres, que contemplaram, foram ao sepulcro e contemplaram que o Cristo aqui não mais se encontra, vocês são essas portadoras desta luz, portadoras deste anúncio da ressurreição, e de anunciar aos discípulos: vai a vida Pedro, para que todos possam então partirem para a Galileia, estarem à espera do Senhor, porque assim Ele os verá. Meus irmãos e irmãs, essas mulheres saem e anunciam aos apóstolos que estavam ali presentes. Elas saem e vão até os apóstolos, até Pedro, para dizer que o corpo do Senhor já não mais se encontra no sepulcro, porque Ele vive. Pedro e o discípulo amado, no Evangelho que vamos contemplar no dia de amanhã, eles vão às pressas ao sepulcro. E nós vamos perceber, irmãos e irmãs, que Pedro representa essa comunidade que ainda não deu esse passo na fé, essa comunidade que ainda não acreditou que Cristo está ressuscitado, porque Pedro, ele corre, o discípulo amado também. Pedro entra no sepulcro e vê que está tudo ali, mas ele ainda não conseguiu dar esses passos na mão.
O discípulo amado apenas olha e acredita. Cristo ressuscitou. Ele vive. Ele está em nosso meio, caríssimos irmãos e irmãs. Essa é a grande mensagem, do qual cada um de nós também somos portadores. Cada um de nós que aqui nos encontramos esta noite, somos chamados por meio da nossa vida, do nosso testemunho, a proclamar ao mundo que Cristo vive, diante de toda essa cultura de morte que está se instalando em nosso meio. Como cristãos devemos ser portadores desta luz e não das trevas, porque nós fomos resgatados das trevas, nós fomos libertados. Cristo é nossa luz, Ele vive e vem iluminar a cada um de nós, e assim nós também devemos iluminar aqueles que estão ao nosso redor, à nossa volta. Nós temos que iluminar aqueles que perderam a esperança, aqueles que continuam a gritar e a clamar por libertação, por salvação. Há tantos que continuam ainda nas trevas por meio da nossa vida. Nós cristãos, discípulos e discípulas do Senhor, somos chamados a sermos os grandes anunciadores desta boa nova. Cristo ressuscitou, Ele vive, está em nosso meio. Ele está em nosso meio. Que nós, ao retornarmos aos nossos lares, ao desejar a feliz Páscoa aos nossos parentes, aos nossos amigos, que possamos não só desejar uma feliz Páscoa, mas dizermos: meu irmão, minha irmã, meu filho, minha filha, pai, mãe, Cristo ressuscitou, e Ele ressuscitou para nos mostrar que assim também cada um de nós poderemos vencer a morte, da morte para a vida. Ele foi o primeiro, para que assim cada um de nós possamos seguir. Essa é a grande boa nova que temos hoje a nos anunciar. E a cada um dos que aqui se encontram, esta noite também, são ministros desta boa nova. São ministros deste anúncio. Nós devemos, irmãos e irmãs, resplandecer esse Cristo que está dentro de cada um de nós. Portanto, não cabe a um cristão ficar cabisbaixo, triste, desanimado, por pior que esteja a sua vida, por pior que sejam as dores que estejam sobre os seus olhos, por maior que seja a cruz, que muitas vezes imaginamos: eu não vou suportá-la. Não, Cristo a carregou, mostrando que, como Ele assim conseguiu e venceu, nós também o venceremos. E hoje, no século XXI, nós estamos tendo provas disso. Quantos irmãos e irmãs que estamos ouvindo, que estão dando a vida pelo Evangelho, que estão dando a vida pelo Cristo. Irmãos e irmãs que não estão sendo infiéis ao Senhor, como Judas Iscariote foi, que o traiu, o vendeu por 30 moedas de prata. Quantas vezes nós, com a nossa vida, com a nossa fé, com o nosso comprometimento muito frágil, muito pequeno, quantas vezes nós cristãos que fomos batizados, inseridos na igreja, na comunidade, quantas e quantas vezes nós traímos e vendemos o Senhor por poucas moedas, por poucos minutos de prazeres, por poucos minutos de uma vida desregrada, uma vida longe do Senhor. Cristo hoje nos chama a renovarmos a aliança com Ele. Cristo hoje nos chama a nos comprometer com Ele, a reassumirmos a nossa fé. Que este fogo novo que foi abençoado no início de nossa celebração possa aquecer em direção, não fugindo da cruz, mas assumindo sobre cada um de nós, pois o próprio Cristo assim nos diz: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não há outro caminho, meu irmão, minha irmã. O único caminho é este: pôr a cruz sobre os seus ombros e seguir a Jesus. Lucas: hoje tu serás batizado. Hoje tu serás introduzido à fé cristã. Hoje tu serás chamado de filho de Deus, tornando-te cristão. Portanto, que esta noite, ao ser batizado, que tu possas realmente
com o coração convicto, comprometido, que tu possas realmente dizer aos crentes o teu desejo para a minha vida: ser cristão, seguir a Jesus Cristo. E vocês, jovens e adultos, hoje, alguns de vocês farão a primeira Eucaristia e o Crisma. Que essa tomada de decisão em vossa vida não seja em vão. Vocês já são adultos, já são bem crescidinhos para entender a fé e o passo que vocês estão dando. Tornarem-se cristãos, discípulos e missionários do Senhor. Com o sacramento do Crisma, vocês também tornar-se portadores dessa mensagem. Sejam luz para aqueles que andam nas trevas, que possam estender as mãos para aquele que está caído, que possam vestir de luz, dar de comer àquele que está com fome, dar de beber àquele que está com sede. Sejam Cristo para aquele que encontrados pelo caminho caído, que possam reacender a fé de muitos que se encontram em nosso meio, que Cristo possa ser conhecido e amado pelo vosso testemunho, pelo testemunho de nossa comunidade que aqui se encontra e que hoje vai acolher o Lucas e também cada um desses adultos que confirmarão a sua fé por meio do sacramento do Crisma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.